Olá, paz do Senhor, está começando mais um programa Interação Gospel aqui na TV IBMS. E você não pode se esquecer que o nosso programa é patrocinado pelo CETAPS, o Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo. Você não pode mais perder tempo, você agora mesmo pode se tornar um aluno CETAPS. Pelo EAD, o ensino à distância em qualquer parte do Brasil e do mundo. Você pode ser um aluno CETAPS. Teologia e psicanálise é com CETAP. Com CETAPS, os melhores professores, melhor material didático, rico conteúdo é no CETAPS. Não perca mais tempo. Seja você mesmo agora um aluno CETAPS. Amém? E nós estamos aqui hoje, nesse mês de maio, como eu falei com você desde o programa passado. No mês de maio é considerado o mês das mães, mês das noivas, mas a gente sempre foca na maternidade. E em quase 3 anos de programa, eu já trouxe aqui várias mães para ouvirmos e falarmos sobre várias histórias. Mães que tiveram filhos que apostataram da fé, mães com filhos autistas, mães que viveram a adoção, mães que já perderam a dor de perder filhos, mães que sofreram aborto, estão tentando engravidar e estão gerando ainda a promessa de Deus. Foram várias histórias que nós já vivemos aqui, nesses quase 3 anos de programa Interação Gospel. Mas esse ano, em 2023, Deus colocou no meu coração falarmos sobre mães espirituais. No episódio 1, nós entrevistamos a irmã Elaci Aguiar, uma grande heroína da fé. E hoje eu estou recebendo mais uma heroína da fé, mais uma valente do Evangelho, a irmã Alice Lordelo, certo? Então, estou aqui com a irmã Alice Lordelo. Ela é líder do círculo de oração do Ministério ADNV. Ela é responsável, vou dizer assim, ela é líder, né, de todas as irmãs do círculo de oração do campo. É a nossa líder de todo o ministério. E reúne na sede, que fica em Itapuã, aqui em Vila Velha. E eu tenho certeza que você vai se deliciar com as experiências e o mover de Deus na vida dessa grande guerreira do Evangelho. E a gente sempre deixa um texto base aqui para nós transitarmos em cima da palavra de Deus. E quando eu vim pensando na irmã Alice, eu falei, Senhor, qual é o texto que o Senhor gostaria de fundamentar nesse programa? Priscila, qual é a sua intenção? Qual é o seu objetivo de levar essas mulheres no programa Interação Gospel? O que você quer alcançar? Na verdade, o que eu quero, primeiro, honrar essas mulheres que vieram antes de nós. Deixar um legado à minha geração de honra, à geração que nos antecedeu. Meu segundo objetivo é também incentivar a você, mulher, a levantar um grupo de oração na sua igreja. Talvez na sua igreja não tem, e chegou a hora. Nunca vivemos dias onde precisamos tanto de homens e mulheres nas trincheiras de oração, de joelhos dobrados. E você que já é líder do círculo de oração, que talvez está pensando em pendurar suas harpas no salgueiro e já finalizar o seu ministério, talvez por lutas, por desafios, por batalhas, você vai entender, né, que a jornada ministerial não está sendo fácil para você, mas também nunca foi para essas mulheres. Deus tem dado vitórias, mas são muitas batalhas, são muitas guerras. E através do testemunho da irmã Elaci, da irmã Alice,
eu creio no Senhor que você vai ser impulsionada. Você vai ser recarregada de fé para caminhar ainda mais uma milha, em nome de Jesus. Amém? E a palavra que eu quero deixar antes de cumprimentar a irmã Alice, está aqui em Provérbios 22, 28, que diz assim: não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Eu amo muito esse texto. Não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Irmã Alice, seja muito bem-vinda. Parece que pode falar aqui pelo microfone, irmã Alice, assim. Quando veio esse texto na minha mente, no último sábado à tarde, eu ministrei na Assembleia de Deus, no Ministério de Carapina, e as irmãs estavam comemorando 51 anos de ciclo de oração. Era o 51º aniversário do ciclo de oração, né? Fui convidada pela irmã Jandira, quero agradecer o carinho e a honra, e o tema delas era sabedoria e estratégia para vencer. E tem uma irmã que fez o louvor lá, e eu concordei com ela. Ela falou: irmãos, vamos louvar o Senhor, porque 51 anos é muita coisa. Deus achou graça em nós. E ela disse: há muitas igrejas que nem tem mais ciclo de oração. Porque, irmã Alice, tem gente que acha que ciclo de oração caiu de moda. É verdade. Não é? Muitos. As igrejas modernas, né, foi extinto. Foram extinto. Eu me lembro, né, ainda algumas igrejas ainda preservam, né, os conjuntos das irmãs, né? E eu estou aqui agora para falar, né, da guerreira do meu ministério. E eu vou relatar aqui algumas coisas que, observando a irmã Alice, eu pude ver Deus. Eu só tenho 5 anos no Ministério ADNV, mas ela vai falar quanto tempo ela está na ADNV, mas o ministério dela não começou na ADNV. Irmã Alice, a paz do Senhor. Seja muito bem-vinda. Pode colocar mais pertinho. Luan, você está pegando bem a voz dela? Amém. Irmã Alice, vamos começar do início. A gente estava conversando que, quando eu a convidei, né, ela até falou: Priscila, mas o que eu vou falar? Porque, geralmente, quem está naquela batalha, às vezes não consegue enxergar os feitos do Senhor, os frutos. A gente que está aqui do lado, ou aqui de fora, a gente consegue ver os reflexos e o impacto da sua vida na nossa igreja, no nosso ministério. E eu sempre falo que todo ano as irmãs ficam aflitas, porque acham que a irmã Alice vai parar, né? E umas até ameaçam: se ela sair, eu não fico. Fica assim, não levanta, ninguém é não é? não. E a irmã, todos ficam assim, né? Meu Deus, o que vai ser se a irmã Alice parar? A gente 8 é muito, né? Não é? 7, 8 já é para terminar. Ó, ela está com 78 anos, né? E eu vejo que sempre aquela apreensão. É isso, aproxima. Isso, fica mais, né? Isso. Irmã Alice, vamos começar do início. Como foi a sua infância? Bom, eu nasci num lar evangélico, né? Quando meu pai aceitou Jesus, ele tinha 23 anos, mais ou menos. Já tinha 2 filhos, né? Eu era mais velha. E ele aceitou Jesus. Nós morávamos no Rio. E papai era funcionário da aeronáutica. Só que os pais dele, aqui no Espírito Santo, ficaram doentes. Muito doentes. E eles mandaram uma carta para meu pai, dizendo assim, que meu pai viesse, né, para cá, para o Espírito Santo, cuidar deles, que Deus ia recompensar. Meu pai tinha, parece que, 8 dias de crente. E ele foi. Veio para o Espírito Santo, chegou aí todo mundo de macumbeiros, aquele pessoal tudo africano, aquela história.
E ele começou a pregar. Com 8 dias. Com 8 dias. 8 dias. Eu sei que ele ganhou a família praticamente toda para Jesus. Tá? E ele largou o emprego, largou tudo e foi viver pela fé. Pregando a palavra de Deus. Isso é fé, irmã Alice, porque da aeronáutica, muito bem empregado, e largou tudo e creu na provisão de Deus. Irmã Alice, quando ele se converteu, a senhora tinha quantos anos? Eu devia ter uns 2 anos. Bem bebezinha. Por isso que eu não lembro de nada. Para mim, eu nasci no lar evangélico. Sim, nasceu no lar cristão. E, irmã Alice, vocês eram de qual igreja? Sempre fomos da Assembleia de Deus. Sempre da Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus. Meu pai foi um dos fundadores das Assembleias de Deus no estado do Espírito Santo. Que bênção, irmã Alice. Foi um dos. E Una. E tem muitas cidades aí que foi ele que implantou. Qual era o nome do seu pai? Vamos honrar. João Fernandes Lordelo. João Fernandes Lordelo. Tem placa, tem coisa dele por aí tudo. Vamos honrar, né, esse homem de Deus. Com essa idade, tinha 20 e tantos anos, começou a pregar sem conhecer nem a palavra. Né? E eu lembro que com 5 anos eu comecei a ajudá-lo. Ele me levava, que eu era mais velha, e papai me levava para onde ia pregar, nos interiores, nessas matas por aí, eu ia montada no cavalo com ele. Amém, amém. Irmã Alice, a senhora foi crescendo, né? Foi crescendo. Se casou com quantos anos, irmã 20 Alice? anos. 20 anos. O seu marido também, servo do Senhor. Sim. E quando você cresceu, porque você, desde pequena, ou depois, você chegou nessa igreja do Aribiri, que tem uma igreja aqui, né? Que é pioneira, eu acho que é uma das pioneiras da Assembleia de Deus aqui no Espírito Santo. Pastor não é? Valdemiro. O pastor Valdemiro, que a gente chama hoje aqui Assembleia de Deus do Aribiri. Isso. Quando vocês vieram, seu pai já reunia nessa igreja? Não, papai ficou. Eu me casei no Rio e vim para cá. Meu esposo foi transferido, né? Ele era da Marinha, e ele veio para cá. Eu tinha 20 anos. Eu casei e vim para cá. Entendi. Papai veio bem depois. Bem, seu pai veio bem depois. E eu voltei para o Rio. Entendi. E aí, quando a senhora chega na Assembleia de Deus do Aribiri? Eu cheguei porque eu já conheci o pastor Levi. Sim. Ele foi fazer meu casamento. Ele e o pastor, que era de Itacibá. Os dois foram fazer meu casamento. Então, eu já conheci o pastor Levi, conheci o pastor Valdemiro. Mas já tinha alguma obra que a senhora fazia no Rio? Sim. Me fala sobre isso aí. No Rio, antes de me casar, não. Eu trabalhava fora. Eu só vim ter um trabalho depois que eu voltei para o Rio. Aí eu já tinha os 3 filhos. Entendi. Tinha 30 e poucos anos. Aí que eu comecei na Assembleia de Deus de Cordovil. Que bênção. Pastor Marcelino Margarida. Amém. E como era a obra de Deus no Rio, irmã Alice? Eu gostava muito, porque eu sempre gostei muito de oração, né? Desde pequena. Não é que eu tinha, por exemplo, papai não era esse homem de oração, nem mamãe. Por quê? 7 filhos, papai trabalhava à noite e não tinha como. Morava numa casa pequena, mamãe trabalhava para sustentar. Mas eu tinha 2 tias que gostavam muito de oração. E eu comecei a acompanhar minhas tias. Mas isso desde solteira. Eu sempre gostei de oração, de vigília. Houve umas sementes lançadas por sua tia. Sim. Eu também tenho uma tia, a irmã mais velha do meu pai, irmã de Norá, ainda viva, né? Ainda é coluna ali da igreja Caminho Pentecostal, na Ilha do Príncipe, em Vitória. E ela me conta que quando ela ia orar, e minha tia guarda esse costume até hoje, de orar 3 vezes ao dia. E ela sempre conta, Priscila, quando eu ia orar, eu me ajoelhava, botava a filha dela, minha prima Fernanda, de joelho de um lado, e eu do outro lado de joelho com ela, porque meus pais também trabalhavam. Então eu ficava muito na casa da minha avó paterna, para os meus pais trabalharem. Então essa minha tia foi e é uma grande influência na minha vida de busca ao Senhor. Então, fique sempre atenta nas sementes que nós somos capazes de deixar, não só nos nossos filhos,
mas às vezes um sobrinho, Sim, um neto, um verdade. primo, uma prima. E assim, Deus vai deixando legados, né? De Verdade. Deus, do poder de Deus, do mover de Deus. Então, a senhora sempre gostou de oração. Sempre. Eu só via com irmãs de oração, desde solteira. Eu acompanhava irmãs de oração. Toda oração eu estava lá. Eu gostava de oração. Mais uma pérola para os jovens, para os mais novos. Né? Esteja com mulheres de oração, com mulheres idôneas, com mulheres sábias, que vão te ensinar o caminho de uma vida matrimonial de sucesso, uma vida ministerial de sucesso, uma maternidade de sucesso. Esteja com mulheres idôneas na casa do Senhor, que vão ter direção de Deus para poder te dar. Glória a Deus, irmã Alice. E aí, em que momento a senhora chegou na igreja do Aribiri? Que aí Deus foi forjando. Sim, eu vim morar aqui. Sim. Vim morar aqui em Vila Velha, como o papai A conhecia. senhora já conhecia o pastor Levi, fez seu casamento? E aqui a igreja era uma só, era um ministério só. Não tinha esse negócio de muita igreja, não. Né? Todas Era as igrejas uma assembleia só, né? Todas as igrejas pertenciam ao Aribiri. Então eu vim para a sede. Ai, que Eu bem. vim para ali. E aí fui também ajudar. envolvida com Na oração. Toda oração. Toda quinta-feira tinha um grande ciclo de oração, eu estava ali. E tem até hoje. Tem ainda. A campanha de quinta-feira, que eu sei que a minha sogra vai. Enchia bastante e eu estava ali. E logo depois veio o Mário Souza também, que abriu a oração ali, a oração à noite, e eu estava ali. A minha sogra hoje é membro dessa igreja, Assembleia de Deus do Aribiri. E como ela falou, antigamente, todas as assembleias pertenciam a esse ministério. Um ministério só. Era um ministério só. E a minha igreja, a minha sogra até hoje é dessa igreja e toda quinta-feira ela está lá, na oração da manhã. É uma campanha que tem, né? Campanha de oração da manhã, toda quinta-feira, que é dirigida pelo Círculo de Oração. E depois eu sei que a irmã passou pelo IBES também. Aí já foi na segunda volta. Aí eu fiquei no Aribiri, participei de todos os trabalhos aí, depois fui embora e fui transferido de novo para o Rio. Seu marido? Meu marido. Aí foi quando comecei a trabalhar em círculo de oração. Isso no Rio? No Rio. Na igreja do Rio, uma congregação de Cordovil, pastor Agécio, que já dorme no Senhor. Mas lá a senhora já era líder? Não, eu fui ser lá. Você foi ser líder lá? Lá. Então a liderança nasceu lá. E como surgiu essa liderança, irmã Alice? Porque lá tinha um trabalho de oração. Aí eles me convidaram, a esposa do pastor me convidou para participar. E eu comecei a trabalhar com ela, com a esposa do pastor, mais outros. E ele era um pastor que gostava muito de oração, muita vigília. E a gente passava vigílias, era 4 horas de joelho mesmo, com jovens. Eu era jovem na época, todo mundo era jovem, não tinha ninguém velho na época. Todo mundo era novo. Então nós nos juntávamos e toda sexta-feira ele fazia uma vigília na casa de um dos membros, até meia-noite. E assim começou. E eu fui dar aula, porque eu sempre dei aula, desde antes de casar, com os 14 anos, eu já dava aula na escola dominical. Aí fiquei com a esposa e ela me convidou. Ela não, Alice não quer ficar e tal. E eu comecei o círculo de oração às terça-feira, às 8 horas até meio-dia. Aí comecei, não tinha muita gente e tal, começamos, foi indo, aí passou para o dia todo, até às 7 da noite, de 8 da manhã às 7 da noite ali. E enchendo, e Deus salvando, curando, libertando, transformando, e foi aquela benção. E aí ele falou assim, então nós vamos abrir um outro trabalho de oração. Eu fui dirigir também segunda-feira. Deus já foi era prosperando noite. E foi... À noite, às 19 horas. Era o culto que mais tinha gente. Aleluia. Era o culto da segunda-feira às 19 horas. Ele me testava de todo jeito para ver se era Deus mesmo. Então, me colocava. Aí, na oração, fui lecionar para criança, lecionei para jovens, para senhoras, e minhas classes nunca perdiam. Porque tinha aquele
é assim, tipo uma competição, né, com ofertas. Sim. Então, em toda a classe que eu ia, todas elas ganhavam. Depois ele me colocou como professora Isso dos ia obreiros. te testando. Testando, E para não ver. sabia ele que talvez ele era testando, mas Deus forjando A o mim, vaso. exatamente. Forjando o vaso. Aí foi quando eu resolvi fazer teologia, num seminário presbiteriano, porque eu não queria fazer da Assembleia, eu queria conhecer algo mais. E, nesse momento, eu fui, por exemplo, assim, colocada no banco, porque a Assembleia de Deus, mulher, não fazia teologia. Eles não aceitavam. Não aceitavam, não. Irmã Alice, vou abrir um parênteses aqui. Tá vendo, querida? Tem hora que você acha que está sendo perseguida pelo seu líder. Tem hora que você acha que não está sendo compreendida. Talvez a coisa está apertando. Você fala, ai, quer saber? Eu vou largar isso de mão. Viu o que ela falou? Ela foi testada de todo jeito. Talvez para o líder estava testando, mas o que Deus estava fazendo? Forjando. E eu confesso que eu fico impactada, a irmã Alice me dizer que fez teologia, né, na presbiteriana, porque provavelmente na época nem seria permitido. A Assembleia tinha? Tinha, sim, mas o curso muito da tarde, eu achava muito fraquinho. Sim. Você Aí eu queria uma outra visão, eu queria, algo mais sim, aprofundado. 4 anos mesmo, fui 4 anos de faculdade mesmo de teologia. Inclusive o pastor Gesiel estudava também. Pastor Gesiel Gomes, olha que chique. Então, quem era aquele pastor? Ele era professor? Não, ele já era pastor, ele fazia mestrado. Ah, que bênção. E o pastor também da Presbiteriana do Rio, ele era um dos diretores, entendeu? Entendi. Ainda está velhinho, está com 90 e poucos anos. Aí você ficou no banco. Fiquei no banco porque eu fazia teologia e ouvi muita piada. Irmã Alice. Os jovens me chamavam muito para pregar, porque eu comecei a pregar, né? Aí, na hora de eu pregar, ele não deixava eu pregar. A irmã Alice não vai pregar, quem vai pregar sou eu. Amém. 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 Ficava no banco. E nem por isso a senhora se rebelou, criou divisão, quis sair da igreja. Não, nunca saí, só saí quando vim embora para cá. Tá vendo, Vaso? Eu sempre falo, a pressão que você suporta vai definir onde você vai chegar. Verdade. Há pessoas que querem lugares altos, mas não suporta a pressão nem do primeiro degrau. E nessa igreja de Cordovil, essa congregação, está lá hoje. Eu tenho, inclusive, fiz discípulos que hoje dirigem o círculo de oração, que eu ganhei para Jesus, estão hoje dirigindo o círculo de oração. E na ruazinha lá tinha 5 centros de macumba. Eu chegava de manhã para orar, estava aqueles bonecos na porta da igreja, grandão, aquela coisa toda. A gente tinha que tirar, entrar. Eu sei que quando eu saí de lá, parece que só tinha um centro, já tinha fechado todos. Graças a Deus. Está vendo como Deus faz? Irmã Alice, houve o seu retorno para cá. E seu marido provavelmente foi transferido. Ele se aposentou. Ele se aposentou. Aí ele falou para me escolher. Ou eu vinha para cá ou ia para o Ceará. Que era a família dele. Como meus pais já estavam aqui, eu resolvi vir para cá. Aí vocês vieram para cá. Aí retornei. E quando vocês vieram para cá e você já veio, aí nessa época já tinha ministérios, né? Dividido, já estava definido. Outro, não era mais uma só assembleia, não era só um ministério. E aí você foi para o Ministério Ibis, que é onde estava o pastor Levi. Ali você ficou por quantos anos, irmã Alice? Ali, porque eu ia ficar em Cobilândia, que meu pai dirigia a igreja de Cobilândia. Sim. Mas eu não fiquei, eu vim para cá, para o Ibis, porque lá era muito assim, o pai era muito radical, a igreja mais radical, e os jovens, né, eu peguei e vim para o Ibis, eles gostaram do Ibis, e eu vim. Eu não sei se eu fiquei uns 10 anos no Ibis. E ali sempre envolvida com mover de oração. Estava sempre nos cultos, mas não dirigia nada. Só fui professora da escola dominical. Só. E olha como Deus vai traçando encontros, querido. Eu falo que a gente é apenas uma peça do grande quebra-cabeça de Deus. Olha os encontros que Deus vai fazendo. Lá também, no Ministério Ibis, estava o pastor Eduardo, que não era pastor. Não, eu lembro quando ele se converteu. Ela se lembra quando ele se converteu e hoje é o pastor dela. Aleluia! Eu falo que são os encontros que Deus vai fazendo, né? Então,
muitas vezes nós não entendemos o mover de Deus na nossa vida, mas nós só somos apenas uma peça de um grande quebra-cabeça de Deus que Ele está movendo. Verdade. Está ali fazendo. Olha bem, ela se lembra quando o pastor Eduardo se converteu. É isso. E ali Deus já foi fazendo um grande mover na vida do pastor Eduardo. Só sei que ele chegou à liderança do departamento de evangelismo. Minha filha fazia parte. A filha dela fazia parte, que fazia as cruzadas. As cruzadas. Né? As cruzadas evangelísticas. Depois, Deus levantou o pastor Eduardo como pastor. E ele foi pastorear uma congregação do Ministério Ibis em Santa Mônica. E ali, porque eu era criança, que o pastor Eduardo gosta de dizer que eu sou da época dele, mas eu não sou. Mas eu tenho flashes, né? E via como meu pai e minha mãe estavam ouvindo. Era notório um mover específico sobre a vida do pastor Eduardo. E eu falo que ele é pastor, mas ele tem uma unção de evangelista. De evangelismo, não tem jeito. Não é, irmã Alice? O chamado número 1 dele é ganhar almas, não adianta. Ele é um evangelista nato. E não faz força não, tá? Não. Eu falo que quando tem a unção de Deus... Amados, eu já contei isso aqui. Um dia eu até brinquei com ele. Falei, pastor Eduardo, o senhor roubou a pedrinha da minha coroa. Aí ele falou assim, por quê? O senhor me chamou para vir pregar aqui na sede, preparei uma senhora mensagem, preguei 1 hora sem cuspir, fiz o apelo, só veio uma alma. O senhor pegou o microfone depois de mim e falou 3 frases, veio 10 almas. É verdade. Ele é um evangelista nato. Uhum. E aí já era visível o potencial. E vamos falar a verdade, o pastor Levi tem essa vantagem. De lançar. Ele não prende retém, ninguém, ele não prende. Ele literalmente, pastor Levi, vou tentar ver com o filho dele se um dia eu consigo trazer o pastor Levi aqui, porque o pastor Eduardo já veio aqui. Já. E ele tem essa vantagem, ele não é um pastor que te esconde, que te abafa, não, ele te lança. Ele realmente dá oportunidade. Verdade. E era notório os frutos na vida do pastor Eduardo. E aí o pastor Levi acreditou, levou ele ao pastorado e entregou Santa Mônica. Na mão dele. Foi. E ainda fiquei lá uns dias com ele. A congregação foi... Bum, explodiu. Explodiu na mão dele. Foi. E, irmã Alice, você falou que ficou uns dias lá com ele, né? Tempo com o pastor Eduardo. E quando ele veio para cá, nós inauguramos. Eu não fui para... onde ele começou, no condomínio, não. Eu já fui direto para ali. Onde era o ponto da onde igreja. Era. Né? Ali eu fiz parte da primeira reunião da ata, que eu fui escolhida já líder do círculo de oração. Foi na primeira reunião. Irmã Alice, então vamos lá. Uma obra começando. Aí começa o Ministério ADNV, que é onde nós vamos navegar aqui com a irmã Alice. Começa o Ministério ADNV. Sim. Como é levantar... Porque, olha bem, uma coisa é você... O começar algo nunca é fácil. Mas eu gosto de começar, sempre gostei. Sempre você gostou de começar, sempre comecei nunca pegar pronto. Não, eu gosto de começar do zero. Do zero. Que aí é bom que Deus já vai dando aquela diretriz, né? Aquela visão que Deus te deu, já vai implantando desde a base. Como é começar algo em uma igreja que também estava começando? Como foi isso? Não foi fácil. Eu comecei na Resplendor. Isso. Na Resplendor. Aí fiquei que 2 fica anos. Aqui em Itapuã, Vila Velha. 2 anos e depois houve um problema e eu saí. Sim. Aí passei 6 anos fora. Sim. Mas já deixei um círculo de oração já com 60 pessoas. Ali que só cabia 200. Detalhe, eu fazia 60 pessoas é mais do que toda a igreja minha em Soteco. Eu já com 2 anos você já conseguiu levantar. E nós fazíamos o culto já lá fora, porque era muito quente, zinco. Sim. Então a gente não conseguia ficar no calor. Então eu fazia lá nos fundos. Sim. E no caso o ciclo de oração foi crescendo junto com a igreja também. Sim. Aí passei 6 anos fora. Aí ficou com não sei quantas pessoas passaram pelo círculo de oração.
Quando eu voltei, já tem uns 15, 21, já tem uns quase 17 anos que eu voltei. Entendi. Entendeu? E aí a senhora voltou... Eu voltei e fiquei um período. Já estava onde está agora? Já estava ali. Sim, que aí o que aconteceu? Depois porque a DNV começou num ponto alugado. Isso. Mas logo Deus abriu as portas. Acho né? que foi um ano pouco ele comprou já aquele terreno. Comprou já o terreno, que é hoje onde é a sede Sim. do Ministério ADNV em Itapuã. Verdade. Irmã Alice, e como foi? Aí a senhora retornou. Retornei. Eu fiquei um período, aí um dia entrando lá, assim, eu nem pensava, não, você... Aí o pastor, preciso de você. Eu falei, tá bom, se eu precisar de mim, mas não falou para que era, não. Ah, tá bom, eu fui embora. Depois ele falou assim, eu quero que você ajude, ele não me botou para me liderar. Ajude no círculo de oração. Eu falei, tá bom. Aí eu vim ajudar a equipe que estava ali, né? Aí ele mudou a equipe, aí eu ia ser a quarta. Eu fui a quarta escolhida. A quarta dirigente. E a quarta dirigente. Só que a primeira não ficou, a segunda não ficou, a terceira também não. Com menos de 3 meses eu já estava na liderança. Aí eu e 6. Agora vamos falar, irmã Alice. Quando a senhora voltou, a senhora fundou. Uhum. Né? Durante Sim. os 2 primeiros anos, só para servir de ensino para Sim. quem está nos assistindo. Passou 6 anos fora e depois voltou. Uhum. Como foi esse retorno? Porque você sabe que há sempre pessoas e pessoas. Sim. Há sim. aquelas que acolhem. Olha, outros que não queriam. E outras que rejeitam. Sim, mas todas eu não... nós, como liderança, enfrentamos isso. Verdade. Aquela parte que acolhe e a outra que e rejeita. a parte que rejeita. Como lidar com isso? Eu não ligo, eu nunca liguei para essas coisas. Você seguia o Seguia que Deus meu botava no seu coração. O pastor pediu, eu estou de acordo com o pastor, então eu não ligo para os outros. Deixava Deus tratar trabalhar. os outros. Aí ele me chamou e tal, me colocou, aí nós fizemos uma reunião. Eu fiz uma reunião, falei assim, eu quero que o senhor coloque no papel o que o senhor quer do ciclo de oração. Ele falou, eu quero oração. Eu falei, então tá bom, oração. Aí formamos a equipe e eu orava ali, às vezes eu e uma outra só. Mas eu orava ali e pedia, Senhor, eu quero 100 mulheres aqui. A senhora era específica. Específica. O Senhor, eu quero 100 mulheres. O Senhor me colocou aqui, eu quero 100 mulheres aqui no círculo de oração. Não foi fácil. Enfrentei muita barreira. E começamos a orar. Foi entrando uma, foi outra. Não a foi equipe, não. A equipe, por exemplo, antiga, nenhuma veio. Nenhuma, nunca mais foi. Nos seus 2 primeiros anos? Não, dessa agora que eu fui substituir, não, nenhuma delas ficava. Entendi. Entendeu? Daquela equipe que estava ali, cheguei. Quando eu cheguei. Não. Aí eu comecei a orar. Eu tinha uma irmã que orava comigo, que era a irmã Ana, que já saiu daqui. E nós oramos, eu e ela, outra, 3, muitas vezes o pastor chegava, estava lá orando e eu profetizava. Senhor, eu quero 100 mulheres aqui. Aí, eu já lá, no primeiro tempo, eu tinha feito Posso 2. fazer uma pergunta, Pode. Alice? A senhora falou que nos 2 primeiros anos, a senhora tinha deixado 60 mulheres. Quando a senhora retornou, tinha esse grupo de 60? Não tinha. Não. Às vezes tinha 12, tinha 6. Começar Tudo de novo. E um grupo pequeno. E profetizando, Crendo que Deus ia fazer. Lá eu já tinha feito 2 congressos. O primeiro e o segundo. No Rio? Não, na Resplendor. Nos 2 primeiros anos, você já tinha feito 2 congressos. Aí elas continuaram fazendo congresso. Quando eu cheguei acho para o 10º. Para o 9º ou 10º que íamos fazer. Mas era assim, aquilo para a igreja ali e tal. Eu falei assim, eu não quero assim, não. Comecei. Aí eu falei assim, mas nós somos uma igreja, somos assim, um ministério, antes era tudo junto, não tinha essa divisão de congregações. Não, tinha congregações, mas não tinha setor. 1, 2, 3, 4, 5. Não, região, era tudo uma coisa só. Então, tudo aqui na sede. Aí eu falei assim,
Então, vamos fazer. Ah, não vai fazer congresso? Não, vamos fazer. Mas eu quero todas as congregações. Aí eu comprei briga. Porque não queriam. As da sede não queria. Presta atenção nisso. Ela comprou uma briga em prol da unidade. Esse é um dos grandes pontos fortes do ministério da irmã Alice hoje na DNV. Ela consegue o que quase ninguém consegue. O círculo de oração, você tem noção, o retiro de mulheres que ela lidera reúne mais de 600 mulheres em um lugar. E isso porque não cabe mais. Não. Porque não cabe, não existe aqui no Espírito Santo, Não, né, irmã Alice, não. um lugar. Só o pra SESC, mas o acomodar. SESC era misturado, aí eu não quis. Sim, porque aí o SESC libera também para Pra outros ao mesmo pessoas tempo. ao mesmo tempo. Aí eu não E queria. ela queria uma atmosfera Toda toda espiritual. tomada ali, espiritual, pelo mover de Deus. Uhum. Mas vamos voltar aqui que tá bom esse assunto. Aí a irmã falou, vamos fazer o congresso, mas eu quero todas as congregações. Ah, Aí se você levantaram. comprou briga. Aí comprei. Não quero fulano aqui, não quero igreja aqui, não quero, é só para nós. Eu falei, nós não. Se nós somos um departamento e somos um ministério, então temos que unir. Eu só faço se eu fizer com todas elas. Aí teve gente que saiu, teve gente que brigou, mas eu não arredei o pé. Eu vou fazer com todos. Você agiu na convicção Aham, da visão. da que visão. Deus... Ué, tem que haver unidade. Como é que o ministério pode ficar dividido? Vou fazer outra pergunta, eu pergunto demais. Irmã Alice, você estabeleceu, só se for todas as As congregações. congregações. Mas não bastava só convidar. Não. Como a senhora construiu essa ponte? Fomos visitar a Renata, porque no início, aliás, a Renata nem estava, mas eu tinha outras pessoas. Você quer botar a Bíblia aqui, irmã Alice? E nós começamos a visitar as congregações, fazer o convite, eu ir nas congregações, ir no culto. Então, eu comecei a fazer isso. É uma semeadura, né, irmã Porque Alice? você não faz assim. E ficaram felizes Porque da não, vida. Porque não adianta só convocar. Não. Venha para o congresso. Não. Precisa ser construída essa ponte. Sim, sim. E Aí aí nós a senhora começamos, eu construiu. trabalhei um período grande até eu conseguir. Aí convidei, nós vamos fazer um coral. Porque queria, cada um canta, cada um tem o seu coral. Não, vamos fazer um coral único. só, único, Sempre todas a sua juntas. visão de De unidade, de unidade. Aí nós fizemos o primeiro, foi um derramar e muitas igrejas aí perguntaram, pastor, o que houve, o que era aquilo, como é que eu consegui? Não é eu. É uma pergunta que todo mundo faz para a irmã Alice. Como? Porque quando a gente É vê o Deus resultado na vida, né, com hoje, Deus, é. né, irmã Alice? E logo que eu cheguei na DNV, gente, não fiquem bravos comigo os outros ministérios, mas nem eu que liderava jovens, nem a gente. Porque quando a gente chegou no Ministério ADNV, com 5 meses o pastor Eduardo nos entregou os jovens. E eu falo que se eu voltasse no tempo, eu não sei se eu aceitaria. Por quê? Eu não sabia nada porque eu vinha com a cabeça impregnada do Ministério IBS, onde eu fiquei por 30 anos. Sim. Então, o ideal seria primeiro eu me adaptar à igreja, ver como a igreja funcionava, né? Para depois de muito tempo, assumir alguma coisa. E eu e Léo, aquela coisa assim, estão chegando agora, estão precisando de nós, vamos botar a mão na massa. Mas eu falo que nem a juventude, eu não vi nenhum ministério que conseguia movimentar o ministério. Porque a sede, ela é tida como aquele que orquestra todas as congregações. Digamos Sim. que a direção parte Da sede. Né? As festas de ministério parte da sede, mas nenhum departamento conseguia fazer um mover de unidade do tamanho do ciclo de oração. E a Deus, né? Porque de mim mesmo não tem como. Mas a senhora plantou isso desde o início. Desde, né, irmã? sim, sempre tive esse... E aí a senhora ia visitando? Visitava. Era visita o quê? Mensal? Não, tinha um congresso, tinha um culto de mulheres, eu ia.
Levava, levava um mulheres. grupo comigo. Outra hora eu dividia os grupos. Ia um grupo para cá, que às vezes era Pra duas, ser três. mais efetivo, porque o ministério começou a Crescer. Então eu comecei a fazer isso. E isso foi capturando o coração Sim. de cada líder, de cada Exatamente. congregação. E foi criando Aí essa eu ponte. consegui a amizade dos pastores também, né? Que é importante você ter, né, a compreensão dos líderes, dos pastores, dos dirigentes. Então, e comecei a fazer. Aí não demorou muito, eu falei, cheguei para o pastor, não tinha aqui no Espírito Santo retiro. Aí eu falei, pastor, eu queria fazer um retiro com as A mulheres. irmã Alice foi pioneira aqui no estado do Espírito Santo com retiro de mulheres. Como ela está falando, não tinha. Não, Irmãos, que eu dá um saiba não, trabalho, podia até ter, mas eu não sabia. Dá um trabalho, né, irmã Dá. Alice? É um ano, eu já saio de lá Já com o tema com o tema do do próximo para ano. preparar o ano todinho aquele evento. Então, eu louvo a Deus que até aqui ele tem sido comigo. Foram já quantos congressos e quantos retiros? Congressos já estamos no 24º, né? Já Eu no passei 24º. 6 fora, então são 18 na minha direção. Sim, e quantos retiros? Ele já é o 13º. Vocês não têm noção, gente, é tremendo. Eu estava até conversando com ela no carro, a caminho daqui, porque, irmãos, Léo está na frente de uma pequena congregação. E tudo já dá muito trabalho. E isso eu estou falando, uma congregação de 50 pessoas. Você imagina um retiro para mais de 600 mulheres. E mulher, irmão. Mulher não é fácil, lidar com mulheres. Lidar com mulheres não é fácil, Não, né? não. Irmã Alice, coloca o microfone aqui pertinho. Mas aí me fala, chegou o pastor, eu quero fazer um retiro de mulheres, que nunca antes Não. tinha sido feito. Aí ele perguntou, quantas mulheres? Eu falei assim, 120. Aí eu falei, vou fazer com 120. Tá bom. Só que quando eu cheguei, eu aluguei ali em Guarapari, um sítio, 180 mulheres na primeira. Já na primeira. Primeira, 180 mulheres. Aí, segunda já foi 200 e pouco, nunca diminuiu. Sempre. Aumentando, e chegamos até quase 700. Só que nós não temos mais lugar. Para comportar. Comportar. A questão, se elas abrissem, querido, era mais que isso. Mas o problema é que não há um lugar no Espírito Santo, assim, igual ela falou, tem o SESC, só que não seria restrito à igreja. Não. E ela quer um lugar, e eu entendo ela por questão espiritual, porque envolve... Senão foi um negócio muito pesado. Fica pesado, dá mais trabalho ainda, né? Questão espiritual. Um lugar que comporte tantas mulheres. Eu ia perguntar como é que foi o primeiro, na expectativa de dizer que foi trabalhoso. Foi, mas foi bênção de Deus. Mas já foi aquele pontapé já de... Inicial com 180 de mulheres. Sucesso. E só foi aumentando. Só foi Irmã aumentando. Alice, o que eu vejo quando eu olho assim para a senhora? Porque a irmã Alice é uma senhora, 78 anos. E é claro, já foi jovem? Já. Mas hoje ela conta com limitações Sim. inerentes ao físico mesmo, que é natural. É verdade. Né? Mas o que eu vejo? Há uma equipe que trabalha na mídia, né? Porque eu vejo as propagandas sim, nas redes sociais. Sim, tem que delegar, né? Delega responsabilidades. Isso. A gente não faz nada sozinho. Me fala isso aí, irmã Alice. Não faz. Eu sempre não me importo. Aí tem aquela que trabalha, cada uma, eu procuro analisar cada uma, né, para ver em que situação eu posso colocá-las. Onde vai encaixar, onde elas vão dar fruto, entendeu? Porque ali, por exemplo, eu queria a primeira, segunda, terceira, que tinha esse negócio, primeira presidente, segunda, nada disso. Aqui não tem ninguém presidente. Nós somos uma equipe. Comecei por aqui, por aí. Uhum. Não queria esse negócio, primeira secretária, segunda secretária, nada disso. É uma equipe, a equipe do CO, equipe do Ciclo de Ação. São todas iguais, usa todas elas e pronto. E, irmã Alice, aconteceu assim, de você falar para uma irmã, olha, eu quero contar com você para isso aqui. E ela fala, mas eu queria fazer outra coisa. Não. Toda submissa. Não, submissa, não. Porque você tem que ter... Tem que ser firme, né? Você sabe, irmã Alice, que eu faço unha, né, Keila Gatti, e ela é uma liderada sua. Keila. A Keila. E eu vejo que
sempre ela fazendo minha unha, conversa vai, conversa vem. Você tem o amor e a lealdade dessas mulheres. E isso me deixa muito feliz e grata. E eu posso... oro assim e falo assim, Senhor, me ajuda a traçar esse caminho da irmã Alice, porque realmente são mulheres... eu entendo que nós nunca seremos unanimidade. Não, com certeza não. Mas aquelas que Deus tem colocado ao seu lado, eu vejo na fala, quer ver quem mais que eu tenho contato, que aí pinta meus cabelos brancos? A Leia. Leia. Ela faz Leia muito foi parte, ganha ali na festa do Congresso. Tá vendo? E eu vejo na fala delas o amor e a lealdade e a credibilidade que a senhora construiu ao longo dos anos. E eu vejo que há uma equipe. E você falou algo primordial. Eu não ligo. Você vai delegando então, sem ter medo de perder. Não, elas dirigem os trabalhos, não ligo, dirigem os cultos, prega, dirige o círculo. Ela vem pontualmente, dando o comando, sim, dando a direção. Exatamente. Mas ela literalmente ela descansa. Tem que fazer discípulos. Fazer discípulos. Senão não adianta. Entendeu? Então é um negócio. E uma das coisas que eu fiz questão de ser e de fazer, um retiro espiritual, eu não queria um retiro que já tinha, outras pessoas fazem, de recreação, de brincadeira, parará. Aí dizia para mim assim, Malissa, a gente pode ir tomar banho na piscina, isso, aquilo. Vai ficar cansativo. Aí eu falei assim, não, sabe por quê? Já pensou se 700 mulheres dentro de uma piscina? Não se tira o foco. Quando sai dali, sai cansada, sai isso. Espiritual. Eu não faço se não for espiritual. E é 100%. Tentaram eu introduzir, sabe? Mas eu falei não. Não, eu falei não. A visão. Então, a minha visão espiritual. Eu falei, quem quiser, eu não sou contra, faça quantos retiros quiserem nessa situação. Mas o que eu vou fazer é espiritual. É para as mulheres serem tratadas e serem salvas, libertas, né? Casamento restaurado. Por isso que eu levo sempre psicólogas. Irmã Alice, todos esses retiros que a senhora já fez, Deus ministrou o seu coração o tema? Sim, eu já saí de lá, Deus me dá o tema lá. E outra coisa, ela conta com eu posso dizer como alguém que prega a palavra, ela conta com como é que eu vou explicar? Com uma munição poderosa. Uma delas, eu considero, uma das maiores pregadoras do nosso estado, que é Elisângela Muniz. A bichinha tem palavras. Se você não conhece, ainda siga ela nas redes sociais. Missionária Elisângela Muniz, é minha amiga. E eu falo que quando ela me chama para pregar na igreja dela, eu tremo de cima e embaixo. Ter ela na retaguarda é um problema. Porque ela prega muito. Prega. E ela tem Bíblia. Olha só, e ela está lá há muitos anos, não só no retiro, nos congressos, nos cultos de quarta-feira. E ela, sabe, ela não se repete. Não. Tem Bíblia. Tem Bíblia. Então eu falo assim, estou falando Elisângela Muniz. Não, mas ela é uma referência. Mas eu sei que não é a única, mas o nosso estado é uma referência. A irmã Alice também traz pessoas de outro estado. Mas eu vejo a preocupação da irmã Alice, embora ela tenha um foco no espiritual, mas também me chama a atenção, irmã Alice, é um espiritual movido pela palavra. Não é aquela coisa de movimento. Não, não. Que as pessoas vão pular por pular e vão cair no chão por cair, não. Ela eu sei disso que a Renata sempre fala, a irmã Alice quer alguém que tenha o avivamento, mas, sabe, não aquela coisa só de movimento, mas o mover do Espírito pela palavra, pelo poder da palavra. Verdade. Né, irmã Alice? Sou muito pela palavra. E aí eu sei que tem peças de teatro maravilhosas que Deus vai movendo. Irmã Alice, e não é só, até a decoração. É de acordo. Que é a sua filha, não é? Não, minha filha fez só ano passado. Só ano passado? Mas antes era o neto. Eu dava o tema,
eu digo sempre o que eu quero. Sim. Deus me dá e eu falo o que eu quero. Mas as decos, eu não estou entendendo, são ambientes e muito proféticos. Tudo de acordo com a mensagem, tudo de acordo com o tema. Não faço nada se não for assim. E o melhor foi do ano passado. Para mim, foi o melhor. Do ano passado, né? Onde teve a ceia. Nossa, todo mundo falou que foi céu na terra. Que foi até que ele venha. Não é? Até que ele venha. Até que ele venha. Foi o tema. Uhum. Irmã Alice, percebo também, se alguma coisa que eu não pergunto, que a senhora queira falar, você pode me interromper, tá, irmã Alice? Percebo também que a equipe de louvor, ela é também minuciosa. Sim. Não é qualquer pessoa. Não. Me fala isso aí, porque como pessoa que prega e alguém que está numa congregação hoje, eu vejo como é importante ter um bom ministério de louvor. Sim. Como é bom o líder de louvor estar ligado com a nossa visão. Tem hora que eu falo, Léo, o povo tem que ficar ligado. Ligado. Tem hora Eu que você tá peço muito isso. uma mensagem, não tem que esperar o chamado, não. vem aqui, não. Tem que estar alerta. Como bom tá ali, ó. Na unidade. Na unidade. E, Maris, como que Deus levantou? Porque assim, eu olho, meu Deus, como é que pode ter tudo? Tem, uma tudo. Equipe só. E é tudo, é tipo assim, são obreiras que estão ali. Você vai, por exemplo, no culto de quarta-feira, se você virar o olho, você vai ver Irmã Alice na frente, né, dando os comandos. Mas quando você vira o olho para a igreja, gente, é algo impressionante. São soldadas mesmo, em pé, em pontos estratégicos da igreja, e não param de orar. Estão ali ligadas. Estão ali uma no olho na outra, ligada. E eu vejo assim que Deus literalmente, eu sei que não foi da noite para o dia, não. mas Deus presenteou a senhora em tudo, assim, em mídia, Sim. que ela poderia ter dificuldade. Deus levantou. Em guerreiras de intercessão lado a lado, Deus levantou. Equipe de decoração, Deus levantou. Acho que eu sei também que até equipe de, como é que eu poderia chamar hoje? De comunicação. Em que sentido? Por exemplo, o ciclo de oração precisa de mim para pregar. Não é a irmã Alice que entra em contato comigo. Tem uma equipe, provavelmente ela dá a direção. E há uma irmã que vai entrar em contato comigo, em nome dela. Então eu vejo assim que Deus estruturou, mas vamos no grupo de louvor, que é o calcanhar de Aquiles de toda a igreja. Eu, por exemplo, quando eu entrei ali, não tinha equipe de louvor. Então quem fazia o louvor era a irmã Regina, cantava Zindá, Alva Séries. Sim. Depois entrou a Cris Barcelos, com o irmão dela, e começou a louvar, os dois fazerem o louvor. Depois saiu, aí ficou a Beth, se prontificou com o Pedro, que não sabia tocar nenhum hino. Pedro, filho dela? Aprendeu ali. E hoje toca muito bem o violão. Toca. Tá vendo? Então, eles dois que continuaram. Aí foi chegando, aí chegou Renata, tem Julie e tal, e foi formado. Tem um grupo. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Tem um grupo, graças a Deus. Eu posso dizer para você que hoje eu estou com a melhor equipe, de tudo. Em todo sentido. A melhor equipe até hoje. E é isso, irmã. Não me dá trabalho, não tenho problemas com nenhuma. Até chegar nessa equipe ideal, teve perdas. Teve divisão, teve perdas. E como quase foi lá embaixo, mas Deus é Deus, né? Eu só sei orar. Orar e chorar, não adianta fazer. Tá vendo, líder? Orar. Todos passam por isso. Orar, não adianta, orar. Relógios de oração, jejuns, oração de 3 em 3 horas, e é assim que funciona. Teve muitas. Eu perdi uma que eu amava demais, até hoje eu sinto, porque ela também foi embora daqui, mas eu gostava demais dela. Foi a pessoa que eu mais senti. E a gente sente, não sente, mais senti quando ela saiu. Entendo. Entendeu? Uma da equipe. E aí, olha, ela falou uma frase que vai marcar. Eu só sei orar. E é tudo que a gente precisa. Eu nunca cheguei para o pastor, nenhum deles que passaram ali, para chegar e falar alguma coisa de alguma líder minha.
liderança minha, liderado meu, não. Eu nunca cheguei para dizer fulana ou isso, aquilo. Tá Nunca. trabalho. Não, nunca, nunca, nunca. Você resolve no joelho. Resolvo. E quando é para colocar, às vezes eu falo para o pastor. Falei, pastor, fulano quer entrar, fulana. Se ele achar que sim, ele fala. Se achar que não, eu falo assim, mas eu acho melhor não. Se eu teimar e colocar, depois dá errado. Aleluia! Está aprendendo aí, vaza. Dá errado, entendeu? Em todas as que eu coloquei, que eu tentei. Porque eu tento dar oportunidade a todas. Entendeu? O seu mover de unidade é algo extraordinário. Então, eu não elimino. E, elas vêm, às vezes uma outra. Ai, mas fulana. Eu falei, cada uma de vocês tem um jeito de trabalhar e tem algo para fazer. Você não vai querer que ela seja igual a você, eu também não vou querer. Aí eu levo para a arca. Eu falo assim, a arca tem bicho de todo tipo e Noé conviveu com todos eles, nós temos que conviver. Embora às vezes nós não queremos. Né? Agora eu vou te falar, irmãos, o louvor hoje do Senhor, só Jesus para fazer isso. A presença de Traz. Deus. Prepara um ambiente bonito para a Sim. palavra ser lançada de forma E Deus está levantando outros. Às vezes a Renata não pode, como ela está viajando agora, Sim. já tem mais uma, já tem mais outra. E também todo Então, mundo seguindo seguindo o mesmo essa ritmo. visão de criar discípulos. Sim, Para não sim. ficar centralizado Em uma pessoa, só. sim. Agora, para outro ponto, a gente já passou, estamos aqui, eu acho, né, pastor Pedro, que quase uma hora? Já, tá vendo? Nossa. Falei. Gente, eu tenho que terminar, eu não quero. Irmã Alice, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Prometo que a gente vai já finalizar. Irmã Alice, eu vejo também, na DNV, eu vejo pessoas orar pelo Brasil. Em várias igrejas. Vamos orar pelo Brasil. Mas a senhora assumiu o Brasil. Sim. Entendeu? Não é assim, vamos levantar hoje. Não, isso é noite e dia. Qualquer hora, onde eu estou, qualquer hora. A senhora entende, assim, o que eu percebo, a senhora entende a importância, o ligamento, assim, a ligação da política com o mundo espiritual. Sim. A senhora tem esse discernimento. Sim. Então, assim, eu vou falando com você, tenta me entender. Passo em várias igrejas. Vamos fazer um clamor pela nossa nação. Mas a senhora é diferente. Eu vejo que a senhora não abre mão. Não. A senhora tomou o Brasil como um Ministério, sim. Né? E a irmã Alice, ela se posiciona. Nós passamos uma fase muito difícil, em que muitas pessoas ficaram em cima do muro. Não sei se eu posso dizer isso, mas aconteceu. Não vou botar panos quentes, não. Houve até guerra dentro de algumas igrejas. Sim. Por causa da questão política que nós vivemos. Sim. E a senhora em nenhum momento recuou. Não, e não recuo, continua ainda. Então a irmã Alice, ela tem uma posição, né, como muitos líderes espirituais da nossa nação estavam dando a direção, né? Nós vivemos no Brasil aí, foi bem polarizado. Sim. Teve outros candidatos, mas a gente sabe que eram dois polos, né? Era direita e esquerda, né? Representada por Bolsonaro e Lula. E você ali orientando o povo para a direita, né? E orando, intercedendo e se posicionando, assim como muitos líderes ao redor do Brasil. Sim. E quero deixar claro que um dia eu ouvi um rapaz de esquerda dizendo que nós temos Bolsonaro como um Deus. Eu falei, você se engana. Nosso Deus não se chama Bolsonaro. O que nós estávamos dando, nós tínhamos duas opções. Sim. E a opção que era favorável ao Evangelho era a direita. A direita. E a gente se posicionou. E, irmã Alice, como é ser líder do círculo de oração de um grande ministério? Como foi num tempo tão difícil?
Porque você sabe, houve pessoas dentro Sim. da igreja Sim. do lado contrário. Sim, ó. Saía até quando eu orava, eu via. Como Mas eu não ligo. Como foi assumir isso? Foi uma coisa de Deus. Eu sempre fui muito patriota. Sempre fui. Até porque, olha bem, um pai da aeronáutica, um marido da Marinha, né? Deus, de uma certa forma, foi preparando Sim. a sua visão. Eu sempre fui muito politizada. Eu, no Rio, eu ia a todos os comícios, eu fazia parte mesmo. Sempre gostei. E quando foi agora, eu falei, meu Deus, eu precisava orar. E eu via na igreja que não colocava a bandeira do Brasil. Eu tive uma briga, até nas congregações, quando eu chegava, que missões, mas a bandeira do Brasil não estava. Eu brigava. E hoje, olha bem, é uma luta, né? Que a senhora travou. E hoje todas as igrejas com a bandeira nacional. Ora, se eu não posso amar outra nação se eu não amar a minha. Sim. Eu não posso amar você, eu não posso amar a Deus se eu não te amar. E quando eu tomei essa posição, eu falei, vou orar, porque eu via que as igrejas, de modo geral, não oravam. Faz aquela oração, Senhor, abençoa o Brasil. Nós não estamos precisando dessa oração. É guerra, nós estamos numa guerra ainda. Aí não sabemos até quando vai durar essa guerra. E foi quando Deus mandou uma irmã me dar a bandeira do Brasil. Leva e entrega a minha filha. Eu já sabia. Por quê. Então, eu peguei aquela bandeira, a bandeira é minha, e eu oro, e às vezes em casa, eu tenho a bandeira lá na minha varanda, eu tenho a bandeira do Brasil. Amém. Pode, quem quiser tirar, tirou, eu tenho posição. Peguei, eu amo a minha pátria, eu amo o Brasil, eu espero algo melhor, eu espero que o Brasil vai ser a nação do avivamento, eu creio nisso, mas eu sei que para isso nós vamos passar pela perseguição. Não tem avivamento sem perseguição, não adianta. E aí nós vamos ver quem é quem. É nessa hora que a gente vê quem é quem. Outra vez verás. Então, eu continuo orando. Se eu orar 10 vezes ao dia, 10 vezes eu oro pelo Brasil. Eu oro mais por ele do que por mim, do que pelos meus filhos. Com tudo que aconteceu, com o resultado que nós tivemos, te fez repensar, abalou suas convicções ou não? Não, as minhas convicções não. Fiquei chateada, triste. Ficou, né, fiquei, mas não voltei atrás nem um instante. Porque eu tenho na própria família pessoas que não são, entendeu? É uma guerra, a minha alfineta e tal, mas eu mantenho a minha. Eu falei, se eu não tiver esperança, eu não vivo. Eu não vivo. O crente vive por fé. Irmã Alice, questionaram o poder da oração da igreja? Sim. A eficácia da oração da igreja? Mandaram um recado para mim de fora, de outro estado. Porque eu via eu orar. Porque lá o culto é transmitido pelo YouTube. Então te mandaram essa mensagem. Eu falei, nós vamos ver. Deus, eu creio que Deus vai fazer ainda algo. Não estou dizendo que é direita, esquerda, nada disso. Mas que Deus ainda vai pelo país. Não é por A, por B ou por C, é pela nação. Porque Ele quer preparar essa nação para um grande avivamento. Então, eu creio nisso, eu oro por isso e espero nisso. A não ser que eu morra antes, né? Se Deus me levar antes, mas eu tenho pedido ao Senhor. Senhor, eu queria participar, pelo menos, desse avivamento. O que eu sei, irmã Alice, é que talvez ainda nós não alcançamos o que a gente espera. Aquele derramar coletivo. Não. Mas, irmã Alice, eu posso experimentar faíscas de avivamento. Né? Quando o ciclo de oração se junta, o mover que Deus faz, sabe? São vislumbres. Eu acho que a gente está tocando. Está começando. Aqueles pinguinhos já. Aqueles pinguinhos já está começando. Irmã Alice, e afrontas. Não estou falando de dentro, mas você falou que lá no Rio, né, teve questão com espíritas e tal. Aqui você já teve esse confronto direto? Tive quando houve aquele problema na igreja, foi ali.
Eles vieram nos afrontar. A gente estava no portão, porque nós fizemos uma oração, uma sexta-feira, nós guerreamos dentro daquele bairro, na frente, cantando os guerreiros, e orando e abençoando pelo bairro todinho, aquelas ruas ali, ao redor da igreja. Inclusive, um cara veio para matar o pastor Moacir. Entendeu? E nós orando ali, e à noite afrontou, vestiu, arrigou e veio nos afrontar e jogar na nossa cara. Entendeu? Mas eu não ligo, não, eu já fui lá dentro 2 vezes com o pastor. Orar, cantar. Nossa, essa frase não vai sair da minha cabeça. Eu só sei orar. Orar, que é orar. O que a gente precisa. Oro. Estou sentada. Tem hora que eu falo assim, Senhor, eu acho que eu não sou desse mundo, não. Porque, para mim, a oração, a igreja, o servir ao Senhor, para mim é tudo. Entendeu? Eu esqueço que tenho família, eu esqueço que tenho tudo em favor da obra do Senhor, em favor de estar em comunhão com Ele. Ai, irmã Alice, com certeza a senhora tem deixado um grande legado. Irmã Alice, eu queria ficar mais tempo com você aqui mesmo. Um dia eu vou contar minha história para você, de criança até chegar aqui. Ai, eu contei um dia no círculo de oração. Um resumo, não? Não, é muita coisa. Irmã Alice, meu Deus. Mas eu louvo a Deus. Agradeço a Deus. Deus tem feito grandes coisas. Irmã Alice, quero te agradecer. E hoje nós estamos gravando este programa no dia 23 de maio. É o aniversário de Vila Velha. E é o aniversário da irmã Alice. Ela poderia dizer, Priscila, dia do meu aniversário, não vou, porque talvez estar com família, com amigos, eu entenderia tranquilamente. Ela, não, mas eu vou lá. E ela está fazendo aniversário e o presente é nosso. E hoje a nossa cidade de Vila Velha, também está comemorando 488 anos. Eu acho que, se eu não estou enganada, é isso. Acho que é 488 anos que nós estamos vivendo. Estamos comemorando, celebrando o aniversário de Vila Velha, né? Aqui é o feriado do solo espírito santense, né? A colonização aqui começou do solo capixaba, começou por Vila Velha. Então nós estamos celebrando o aniversário da irmã Alice. Irmã Alice, eu percebo uma coisa, eu entrevistei a irmã Elaci, com 81. A senhora está hoje... 78. Fazendo 3 anos 78. de diferença dela. 78. E sabe, vocês perceberam? Vocês são extremamente lúcidas. Lúcidas. E continuam espiritualmente e mentalmente com alma forte. O corpo... Fica fraco, mas... Pode sentir. Mas eu percebo assim... Eu não vejo em vocês... não estou querendo aqui criar nenhum amuleto, mas eu percebo assim, eu não vejo vocês tristes. Não quer dizer que vocês não ficam tristes, mas assim, uma tristeza permanente, não. Deprimidas, vamos dizer. Graças a Deus. Não vejo vocês darem relatos de ansiedade. Entende? Entendi. Vocês são muito lúcidas. Então, eu olho, e um dia eu falei isso para minha mãe. A minha mãe já falou para mim assim, negócio de obra. Você vai acabar ficando doente. Porque a mãe fica preocupada, sim. Né? Prega daqui, prega dali, toma conta de igreja, filho, casa, não sei o que, trabalho. Fica negócio de obra. Lidar com gente, você vai acabar adoecendo. Mas eu falo, mãe, não é isso que eu percebo nas grandes mulheres de Deus que dedicam a sua vida ao reino. Irmã Alice, eu vejo em vocês saúde espiritual, emocional e, apesar da idade de vocês... Também física. Física. Porque, graças a Deus, eu nunca fiquei doente. Gente, Covid, não foi, irmã Alice? Eu tive Covid, mas nem parecia. Parecia uma menina. Eu fui quando me deram o resultado, aí perguntaram como é que eu estava. Eu falei, eu estou bem, não estou sentindo nada, não. Fiquei internada 5 dias, mas nem eu sabia. Acho que mais pela idade, para que exatamente. Porque protocolo.
Não. Para ver se está tudo bem. Não, e eu não tenho esse negócio. Eu nunca fui uma pessoa de... Hoje eu amanheci triste, hoje eu amanheci assim, não. Eu só amanheço cantando. Eu já tenho um louvor toda madrugada. Deus me dá o louvor do dia. Então eu já levanto cantando, louvando. Eu não tenho esse negócio de tristeza, hoje eu estou aborrecida, não. Vocês não estão achando ela forte, gente? Eu estou achando lúcida. Subiu as escadas aqui, que aqui no estúdio tem uma escada, claro, com as suas limitações. Com medo por causa da idade, eu não posso cair. Com medo do próprio joelho. Subiu, eu vejo isso, eu vejo uma bênção de Deus. Sim. Sobre, sabe aquele texto de Moisés? Né? E viveu Moisés 120 anos e nunca perdeu a visão e o vigor. Sim. Eu, por exemplo, eu não uso óculos. Uau. Eu leio isso aí tudo sem óculos. E eu quero deixar isso. Priscila, por que você deixou Provérbios 22, 28? Porque alguns dizem que círculo de oração caiu de moda. Alguns acham que a oração caiu de moda. Mas nos relatos dessa mulher de Deus, nunca vai cair de moda. Não, de jeito nenhum. Vale a pena ter um grupo que intercede. É verdade. Né? Sim. Malícia, eu trouxe aqui, é só uma lembrancinha. Ai, Jesus. Essa é uma lembrancinha mesmo. Para comemorar o seu aniversário. Muito obrigada, Só uma lembrancinha em nome de toda a TV IBMS. Muito obrigada. E Malícia, eu quero celebrar o Senhor. Amém. Eu sei que eu tenho muito pouco tempo na ADNV, né? O meu maior contato talvez tenha sido com a irmã Laci, porque eu passei 30 anos lá. Já. Então ela me viu crescer. Mas eu falo que eu sou muito observadora. O significado da sua vida nos relatos da Keila que faz a minha unha, da Leia quando vem pintar o meu cabelo. Na fala da Renata Brum, né? Que eu vejo que ela fica ali seguindo os seus passos, sempre junto, né? Sim. E Julie, que é mais nova do que eu, e eu vejo o prazer dela em estar no ciclo de oração e conduzir os filhos também ao ciclo de oração. Por todo fruto e resultado, não só dos retiros, congressos e toda quarta-feira. O que, queridos? Fazer um culto de quarta-feira uma vez por mês, 2 vezes ao ano. Agora, ao longo dos anos. Quarta e sexta de manhã. Toda quarta e sexta de manhã. Não é para qualquer um, não, queridos. Tem que ter garra. Tem que ter chamado. Tem que ter unção de Deus na vida. Então eu quero celebrar, irmã Alice, porque quando Deus colocou isso no meu coração, primeiro eu quero honrar vocês. Por toda a história. Porque a irmã Alice perdeu o marido, não tem muito tempo. Não, 2 anos agora. Vai fazer 2 anos, esse mês. E reflete que era um homem companheiro, né? E ela tá com uma filha enferma, né? Sim. Então, fazer a obra de Deus não significa que nós não temos guerras, né? Nós escolhemos continuar apesar das nossas guerras, das nossas perdas. Não me aflige, engraçado. Coloca assim. Não me aflige, de jeito nenhum. Pode acontecer o que for comigo, mas quando eu entro na presença de Deus, para mim é como se não acontecesse nada. Não é? É. E todo mundo preocupado, como a irmã Alice vai ficar com a perda do esposo. O que é uma perda. É verdade. Né, irmã Alice? Mas eu queria, assim, eu tenho pouco tempo de ADNV, eu já cheguei lá, o CO já era o CO de hoje, né? Já era um grupo poderoso, o retiro já era, o grande retiro, os congressos, nós vamos estar agora, dia 3, 4 e 5 de junho, agora, já é o nosso congresso geral, né, de mulheres. E Manhã com Deus, no sábado. No sábado, Amanhã com Deus, que vai ser no dia 3. 3. Né? Que é sábado, domingo e segunda.
dia 3, 4 e 5 de junho. Se você é daqui, do Espírito Santo, você não pode perder um dos maiores congressos de mulheres do estado do Espírito Santo. Aleluia, você não pode perder. Amém. Nós teremos, fala aí as pregadoras, irmãs. Isabel, do Rio Grande do Norte. Isabel do Rio Grande do Norte, gente, palavra pura também. Que eu vi ela e a Patriota. No retiro. Patrícia Patriota, uma grande amiga. E a Lília Paz vai cantar. Lília Paz vai cantar, com aquele dela. vozeirão do trovão. A Patriota, quando ela esteve morando no Espírito Santo, esteve também lado a lado com a irmã Alice. Aí ela voltou para o Rio de Janeiro, sim, as raízes dela são cariocas, voltou para o Rio de Janeiro, mas continua ligadinha aqui, continua. Não é? Ela vem em retiros, está sempre participando. Você não pode perder. Elisângela não vai estar, não? Ela pediu para mim fazer Manhã com Deus para vir. Não vai pregar, mas ela acho que pretende vir. Elisângela vai estar aí. Você não pode perder. Dia 3, 4 e 5 de junho de 2023. E no dia 3, pela manhã, amanhã com Deus, que é algo poderoso. Priscila, eu não moro aí. Você pode acompanhar, sim, pelas redes sociais. Não perca tempo. Venha estar participando conosco desse grande congresso. E aí você vai entender a unidade que eu te falei. O poder de Deus manifesta na unidade. Alice, feliz aniversário. Muito obrigado. Rogo ao Senhor que te encha de saúde. Amém, em nome de Jesus. E esse avivamento que você espera, eu espero, que a gente tenha a graça e o privilégio de viver esse avivamento. Se Deus quiser nação. permitir. A sua vida nos inspira a não sair da torre de vigia da oração. Sim. Mesmo quando o resultado não é favorável. Que nós esperávamos. Sim. E que a senhora continue. Tenha a certeza que você tem feito discípulas. Sim. Mulheres também guerreiras, apaixonadas pelo Evangelho. E eu falo que o seu legado permanecerá. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua saúde, sua casa. Amém. Que Deus dê vitória à sua filha contra essa enfermidade, né? Que o nome do Senhor seja glorificado mais uma vez. Amém. Através da sua vida e da sua casa. Obrigada, irmã Alice, por eu que agradeço. aceito não só estar aqui, mas por ter aceito dedicar a sua vida em prol do Evangelho. É meu maior prazer. Obrigada por todo o seu significado, amém, não só na ADNV, sim, mas em todos os lugares e vidas que já tiveram o privilégio de serem tocadas pela unção que Deus tem derramado sobre a sua vida, viu? Amém. Continua nessa força. E agora vamos, vou estar dando os alô, que agora chegou a hora dos alô. Quer falar mais alguma coisa, irmã Alice? Obrigada. Obrigada por aceitar. Hoje está um dia chuvoso aqui em Vila Velha. Está um friozinho aqui em Vila Velha. Mas a irmã Alice, com bom grado, aceitou estar aqui conosco para falarmos dos grandes feitos do Senhor. Chegou a hora dos nossos alôs. Você que manda e-mails para cá, continue mandando, continue entrando em contato. Se você acredita que a TV IBMS é uma voz de Deus para esse tempo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder em www.tvibms.org ou no YouTube TV IBMS. Essa é a parte que eu mais gosto, porque é a forma que eu tenho de saber o que Deus tem feito aí na vida de vocês através da TV IBMS. E meu alô vai para Lilian Teles Silva. Ela me escreve de Dores do Rio Preto, Espírito Santo. Paz, missionária Priscila, a senhora e o pastor Léo são uma bênção. O que nós fizemos? Na semana retrasada, nós tivemos uma reprise da morte para a vida. E também nós tivemos um programa que eu gravei com o Léo sobre ciúmes. Uma palavra para os casais falando sobre ciúmes.
Então, nós pegamos parte dos e-mails referentes ao programa Ciúmes e a outra parte referente ao programa que foi reprisado da Morte para a Vida. Então, ela escreve assim: paz, missionária Priscila, a senhora e o pastor Léo são uma bênção nas nossas vidas. O programa foi muito instrutivo e serve de alerta para nós. Compartilhei com minhas irmãs e amigas. Glória a Deus, Lilian, um abraço para você e obrigada pelo e-mail. Meu abraço também vai para Dirce Maria Vaz, ela me escreve de Limeira, São Paulo. Graça e paz, amei o programa com um casal tão entrosadinho e simpático. Desejo muito alcançar esse nível de relacionamento com o meu marido. Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Disse, vão chegar em nome de Jesus. Eu falo que não tem varinha mágica. É só decidir viver a palavra. Né, irmã Alice? Quando a gente decide viver a palavra, o Espírito Santo também começa a fluir através do nosso relacionamento. Um abraço também para a Adriana Cruz. Ela me escreve de Guaratinguetá, São Paulo. A paz do Senhor Jesus. Este tem sido o mal que está destruindo o meu casamento, pastora. Eu sou muito ciumenta e lido mal com o trabalho do meu marido. Ele tem tido paciência comigo, mas temo pelo nosso futuro. Olha só, a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se você reconhece que sofre desse mal, chegou a hora de você buscar ajuda, né? Talvez até libertação. Literalmente, talvez um processo de libertação. E às vezes um acompanhamento, sim, por que não, terapêutico, para tentar descobrir a raiz desse mal. Então, em nome de Jesus, procure ajuda. Não se conforme em ser cativa nesse sentimento do ciúme, para trazer libertação e novidade para o seu casamento. Um abraço para a Alessandra, ela me escreve de Botafogo, Rio de Janeiro. Graça e paz, pastora, meu marido é muito ciumento e possessivo. E brigamos muito por isso. Mas ele aceitou assistir o programa comigo e me pediu perdão. Disse que vai lutar para mudar. Obrigada. Agradeça ao pastor Léo também. Eu passei os e-mails para o Léo, ele ficou muito feliz. Mas entenda uma coisa. Às vezes, só falar não vai mudar. Precisa de um acompanhamento, buscar ajuda e uma decisão diária de não ser cativo do ciúme. Amém? Um abraço também para a Luísa Souza, ela me escreve de Montes Claros, Minas Gerais. A paz, pastora. O psicanalista Osvaldo trouxe muita informação agora sobre o programa da Morte para a Vida. Trouxe muita informação importante para nós e de uma forma clara. Louvo a Deus pela sua vida. Um abraço, Luísa. Um abraço também para reverendo Romualdo Lineu. Ele me escreve de Ruanda, África. Paz de Cristo. Aqui enfrentamos muitos casos de suicídio também. Porém, as causas são a fome, a desesperança, as mutilações do pós-conflito, das guerras civis, por poder e por causa dos estupros nas vilas. Muitas jovens não suportam a dor e tiram suas vidas. Temos tentado resgatar a autoestima desse povo, mostrando o valor que Jesus dá a elas. Orem por nós. Reverendo Romualdo, a gente continua na torre de vigia, orando por sua vida. Que Deus levante cada vez mais valentes para guerrear a causa do Evangelho aí com você. E que haja uma graça sobrenatural para alcançar essas vidas para Cristo. Obrigada pelo e-mail. Um abraço para a Fabrícia Nogueira. Ela me escreve de Nilópolis, Rio de Janeiro. A paz do Senhor. Eu vivi isso na pele. A vontade constante de tirar minha vida. Depois que perdi minha filha atropelada na rua, quando soltou a minha mão. E 6 meses depois, meu casamento, pois meu marido não me perdoou. Minha vida tinha acabado e eu vivia assombrada com o desejo do suicídio. Me indicaram um psicanalista muito bom e o melhor era evangélico. Me ajudou duplamente com os meus conflitos e com minha fé. Hoje sirvo ao Senhor e retomei a minha vida. Fabrícia, que o Senhor continue te sustentando. Eu imagino a dor da culpa
com a qual você teve que lidar. E eu falo que a culpa, irmã Alice, se a gente não colocar na cruz, ela nos consome. Verdade. Ele nos consome. Agora receba essa palavra. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, amada, continue colocando toda a sua ansiedade sobre o Senhor. Foi um grande trauma que você sofreu. Mas, em nome de Jesus, prossiga para o alvo, firme, nessa novidade de vida que Deus tem para você. E, por fim, um abraço para Ana Paula Santos. Ela me escreve de Governador Valadares, Minas Gerais. A paz do eterno Deus. Eu, infelizmente, perdi um filho que tirou a própria vida por vergonha da sua condição homossexual, tendo crescido na igreja e sempre servido ao Senhor na área do louvor. Ele tocava todos os instrumentos com muita habilidade. Eu o encontrei enforcado um dia com um bilhete para nós, explicando que não queria nos envergonhar, nem a igreja. Foi aí que descobrimos o que o atormentava e levou a sua vida. Continuem alertando as pessoas que elas podem buscar ajuda, que não estão sós. Ana Paula, obrigada pelo seu testemunho. Muito chocante, né, irmã Alice? Muito chocante. Que Deus traga consolo. E, amados, o pecado, as pessoas acham, irmã Alice, que o problema é a igreja. Sim. O problema não é a igreja. Não é a igreja que faz pressão, não é a igreja que conduz as pessoas para a morte. O pecado é que cria esse confronto, né? É o pecado que consome, é o pecado que aprisiona, é o pecado que fica apontando e condenando. Mas eu quero te dizer que há liberdade em Cristo, não há aprisionamento em Cristo. E conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora entendam isso. Como essa mãe falou, busquem ajuda, busquem ajuda. A igreja não está para condenar, a igreja está para acolher e para tratar. Amém? Na verdade, a Bíblia, alguns se acham dizendo que ela tem que ser reescrita. Não, ela não tem que ser reescrita para se adequar às nossas vontades da carne. Deus estabeleceu na sua palavra um padrão de vida, e vida eterna. É os caminhos de pecado que trazem para o homem aprisionamento de morte. Mas em nome de Jesus, que sejamos livres em Cristo, pelo poder da sua palavra. Estou vestindo mais uma vez Keila Costa Moda. Estou aqui de animal print. Vim de onça, agora eu estou de zebra. Mas não é mais chique falar zebra, você tem que falar animal print. Siga ela nas redes sociais, @Keila Costa Moda. Moda masculina, feminina, infantil, infanto-juvenil, acessórios. Vista agora mesmo esse propósito. Keila Costa Moda. E vem novidade por aí. A Keila agora está em Itapuã, Vila Velha. Mais uma loja cheia de propósito para você. Vai seguindo a Keila nas redes sociais e você vai ver mais um lugar para você ser ungidamente mais bonita. Vista você mesmo este propósito, agora mesmo esse propósito, Keila Costa Moda. Não deixe de segui-la nas redes sociais, @Keila Costa Moda, e descubra mais esse lugar de propósito, agora em Itapuã, Vila Velha. Amém? E ela entrega em todo o território nacional. Vista você também, Keila Costa Moda. Vamos orar então, para encerrarmos esse programa? Irmã Alice, mais uma vez, que o Senhor venha superabundar sobre a sua vida. Feche os teus olhos aí. Soberano Deus, Pai Santo, Pai querido, eu quero te agradecer. Pai, te agradecer por este programa, te agradecer pela vida da irmã Alice.
A irmã Alice, Senhor, representa milhares de mulheres que o Senhor tem levantado ao redor do Brasil, nos lugares mais longínquos, Senhor. Pai, não só mulheres, mas porque homens também oram. Eu vejo lá no ciclo de oração, pastores, obreiros, abraçando a causa da oração. Pai querido, e a irmã Alice aqui representa todos esses homens e mulheres que ao longo dos anos, o Senhor tem levantado para colocar nas trincheiras, nas torres de vigia. Pai, homens e mulheres que não se cansam de ficar com os joelhos dobrados, clamando a Ti, e eu nunca vou me esquecer dessa frase: eu só sei orar. Senhor, muitas vezes nós como igreja, nós queremos fazer na força do nosso braço. Pai, nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos modernidade, nós queremos tecnologia, nós queremos artefatos, nós queremos tantas coisas, Senhor. Mas essa frase lateja no meu coração: eu só sei orar. Enquanto muitos na igreja procuram tantos outros caminhos, às vezes nós estamos perdendo a essência, que é o joelho no chão, que é a oração. E através desse programa, Pai, eu vi o poder da oração, daquilo que o Senhor pode fazer. Ela disse: eu só sei orar. E o Senhor está dizendo para a tua igreja: não precisa de mais nada, ore, ore, volte à essência da oração. Porque eu creio, Senhor, que muito daquilo que nós precisamos acessar, nós vamos acessar no mundo espiritual para trazer para a realidade do físico, através da oração. É a oração que vai gerar esse milagre, essa resposta, essa intervenção que nós precisamos. Senhor, que através desse programa, as mais jovens possam se levantar, Senhor, para honrar as que nos antecederam. Pai, que nós não venhamos a remover os marcos antigos deixados pelos nossos pais. Senhor, que homens e mulheres ao redor dessa nação e do mundo continuem se levantando para continuar orando e clamando a Ti. Senhor, eu acredito que o Brasil experimentará ainda de um grande derramar, mas esse derramar virá através de uma oração coletiva da sua igreja. Ah, Pai querido, Pai amado, eu abençoo a irmã Alice, eu abençoo a sua casa, eu abençoo o seu ministério. Vai agora ao encontro da sua filha, com cura, Senhor, com intervenção. Toca no corpo físico da filha da irmã Alice, trazendo cura, trazendo vitória, trazendo restauração. Que teu nome seja glorificado mais uma vez também nessa causa. Continua abençoando a DNV, continua abençoando o CO, Pai, o CO do Ministério ADNV, e não só na ADNV, todas mulheres e homens de oração, Pai, todo círculo de oração espalhado pelo Brasil, seja incendiado mais uma vez, seja levantado mais uma vez, seja restaurado mais uma vez. Pai, eu oro por essa líder de círculo de oração que está me ouvindo agora. Senhor, não a deixe desistir, sustenta a tua filha, levanta valentes para estar ao lado dessa serva de Deus. Pai, muito obrigada pelos teus feitos, obrigada por escolher pessoas improváveis para moveres extraordinários. Pai, obrigada pelo legado deixado por essas mulheres. Pai, obrigado pela tua presença neste programa. Levanta, Pai, levanta mais pontos de oração pelo Brasil. Mova a sua igreja em oração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Até o próximo programa. Interação Gospel. Aleluia!